Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Toma um assento. Glória a Deus. Tivemos uma manhã maravilhosa, tremendo. Isto. Quero agradecer o convite do pastor Stefano. Cadê o Elias? Está comigo? Levanta a mão aí, Elias. Elias é meu filho. A minha esposa e o outro filho ficou na igreja e eu vim compartilhar com vocês aqui. Antes de começar, eu preciso de muita atenção, né? Bastante atenção. Eu estou falando desse assunto aqui já há muitos anos. E esse assunto, dizia eu hoje de manhã, que ele está longe de qualquer tipo de consenso. Há muitos debates a respeito do que nós vamos conversar nessa noite. Eu sou de uma linha dispensacionalista. Dispensação é um período de tempo pelo qual Deus revela a sua vontade e prova o homem na obediência em relação à sua vontade explícita. Haja visto que hoje nós estamos na graça, caminhando para mais uma outra dispensação que será o milênio. Também eu sou da escola pré-tribulacionista, e daqui a pouco eu vou te dar os motivos pelos quais eu creio num arrebatamento antes da grande tribulação. E uma coisa vai se obrigando a outra. Se eu sou dispensacionalista, pré-tribulacionista, também sou pré-milenista. Eu acredito ali em Apocalipse capítulo 20, em um milênio literal, onde Cristo voltará para estabelecer o seu reino cristológico, teocrático sobre a terra. Também caminho pela literalidade das Escrituras. É lógico que eu tenho uma teologia equilibrada, não sou extremista, mas tem coisa na Bíblia que é literal, tem coisa na Bíblia que é alegórica. E se a gente não souber o que é uma coisa ou outra, a gente vai fazer uma salada de fruta com a Bíblia. Então, pois, aqui vai um exemplo muito claro. Quando Jesus ele diz assim: olha, aquele que não come da minha carne e aquele que não bebe do meu sangue, não tem comunhão comigo. Ali não era algo literal, porque nós não cremos em canibalismo. Ninguém vai comer literalmente a carne de Jesus. É lógico que ele estava fazendo uma fala metafórica, era uma simbologia que ele estava usando. Agora, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Isso já não é mais uma alegoria, aí agora virou algo literal. A gente tem que ter bastante discernimento nesses momentos que nós estamos vivendo. Hoje de manhã eu dei um outro exemplo, que é o exemplo de Jonas. A Bíblia diz assim: olha, que o grande peixe engoliu Jonas. Alguém veio até mim e disse: pastor, isso aqui é literal? Ora, qual que é a dificuldade de entender? Não caberia porventura um homem no ventre de um grande peixe? Agora, se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o grande peixe, aí a gente podia entender que era uma alegoria, porque um grande peixe não caberia no ventre de um homem. Então a gente vai passando por esses momentos, e a gente está nesse exato momento vivendo um grande extremismo. Hoje de manhã eu estava falando com o pastor Júnior, que a igreja brasileira, ela cresceu do tamanho do oceano, mas na profundidade de uma piscina infantil. É uma igreja rasa, não é?
A maioria das igrejas estão servindo sopa para os seus membros, né? Então, além de ser dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, literalista, também caminho pela visão futurística. Tenho consciência de coisas que estão acontecendo e de outras que ainda hão de acontecer. Nessa noite, eu vou me ater com vocês em apenas um evento. Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Falei hoje de manhã. Nós vamos começar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13 em diante. Ele vai colocar aqui no telão. Eu preciso de muito foco, de muita atenção. Eu preciso que você participe comigo. Eu não sou daquele pregador que prega sozinho. Tem pregador que ele é muito bom, ele não precisa nem do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo, que vocês caminhem comigo. Então o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: não quero, porém, irmãos. Me ajuda a pregar, diga irmãos. Os irmãos estão aqui nessa noite, diga amém. Então eu estava dizendo hoje de manhã que todas as vezes que você for ler um texto, você vai ter que no mínimo responder 4 perguntas feitas ao próprio texto. Quem falou, para quem falou, por que falou e quando falou. Se você não responder no mínimo 4 perguntas do texto, há uma grande chance de você fazer uma exegese equivocada do texto. Então veja bem que Paulo está escrevendo apenas para os irmãos. Quando ele diz irmãos, ele fecha o público. Essa palavra não é para o ímpio, essa palavra não é para o mundano, essa palavra não é para o primo. Essa palavra que ele vai dar agora é apenas para os irmãos. Então quem está falando? Paulo. Para quem ele está falando? Para os irmãos. Agora eu vou responder o porquê ele está falando. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele está resolvendo um problema de ignorância espiritual. Então é quem falou, para quem falou e o porquê falou. Ok? Então vai prestando atenção para fazer sentido. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem. Então havia um equívoco na igreja de Tessalônica com relação às pessoas que estavam morrendo. E não dá para acusar eles, porque até hoje ainda há muito equívoco no estado intermediário da morte. Ainda há muito a se descobrir o que acontece entre o período que a pessoa morre e o período que ela ressuscita. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem. Nota que ele não diz aos que morreram, porque ele está se referindo aos que morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo, para Deus ressuscitar eles é tão fácil quanto você acordar alguém que dorme. Para que não vos entristecestes como os demais. Espera aí, se ele está escrevendo para quem, gente? Então quem são os demais? Todos aqueles que não são. Está tudo no texto. Você vai ver que poucos momentos eu vou aplicar teologia. A maioria é só português mesmo, interpretação textual. Mas eu fiz uma leitura diferente de você. Você faz a leitura dinâmica e eu faço a meditativa. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com ignorância com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Bom, então não é proibido luto, não é proibido choro, não é proibido sentir saudade. O que está sendo proibido no texto é revolta, é murmuração. O que está sendo proibido no texto é se insurgir contra a soberania divina. Está escrito em Jó 14:5 que o Senhor já sabe o dia, a hora e quanto tempo que cada ser humano vai viver, e não há ninguém que possa mudar tal fato. Você já notou que há muitos métodos de impedir que uma pessoa morra, mas nunca ninguém existiu há muitos métodos que podem impedir uma pessoa que nasça, mas nunca ninguém conseguiu inventar um método que alguém morra. Ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a morte.
Não queremos, porém, não, deixa lá ainda que eu vou emendar quando eu terminar e você avança. Não queremos, porém, irmãos, seja ignorante com respeito aos que dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí você vai, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos ou não cremos? Amém? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua recompensa os que dormem. Vai. Ora, ainda vos declaramos. Prega comigo aqui, São Joaquim, diga assim: por palavra do Senhor. Segure e olha para mim. Agora ele vai mudar o público. Do 13 ao 14 ele falou dos mortos. Agora ele vai falar para os... Alguém vivo aqui nessa noite, diga eu. Então vamos, acompanha o raciocínio comigo para mim começar daqui a pouco. Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor. Isto, 2 pontos. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo alguma precederemos os que dormem. Note algo curioso no texto. Quando ele falou dos mortos, apenas dos mortos ele falou. Mas quando ele foi se referir aos vivos, ele diz pela palavra do Senhor. Por que que ele coloca no texto um aditivo de segurança? Ele está querendo dizer que o que eu vou falar agora não é eu que estou falando. O que eu vou escrever agora não é a minha cabeça. Eu não deitei ontem e sonhei isso de madrugada. O que eu vou compartilhar agora não é palavra minha, é palavra dele. Ele não pode mentir, ele é o Espírito da verdade. Ora, eu vos declaro nessa noite pela palavra do Senhor, que nós os vivos, que não ficaremos até a vinda do Senhor, passe, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Vai, gente, passe o próximo verso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de irmão. O Apocalipse é cheio de trombetas, tronos, anjos. Você não pode confundir. Quando você chegar lá no meio do Apocalipse, você vai encontrar 7 trombetas. Aquelas 7 trombetas lá dentro do Apocalipse são trombetas dadas aos anjos. Aqui a trombeta não é de anjo, aqui a trombeta é de quem? A trombeta lá no meio do Apocalipse é para trazer juízo. Essa trombeta aqui é para trazer resgate. Ok? Então vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu os mortos em Cristo primeiro. Por que os mortos em Cristo primeiro? Porque é a igreja triunfante. Já triunfaram. Passe o próximo verso. Depois nós porque nós somos igreja militante. A igreja triunfante são os que morreram em Cristo, já triunfaram. Nós somos igreja ainda que milita. Seremos, me ajuda a pregar, diga arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ok? E assim estaremos com o Senhor para o 18. O 18 é muito legal. Ele fecha dizendo então: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós vamos pregar, diga comigo de novo, diga arrebatamento. Pois bem, lá vamos nós. Temos apenas 38 minutos. Vocês são muito doidos. 38 minutos. Prometo fazer pelo menos o primeiro tópico. Vamos lá, gente. A palavra arrebatamento equivale à palavra grega harpazo. Em latim significa raptos, em português significa arrancados ou levados à força. O arrebatamento é considerado na teologia escatológica como um evento iminente. A escatologia é uma palavra grega dividida em duas.
Se nós estivéssemos fazendo um curso avançado, a gente poderia se aprofundar em algumas terminologias, mas de maneira geral, eu poderia te dizer que escaton é fim e logia é estudo. Então, escatologia é todo o estudo do fim. O arrebatamento equivale à primeira etapa da segunda vinda de Cristo. Na visão dispensacionalista, nós dividimos a vinda de Cristo em duas etapas. A primeira etapa, que nós chamamos de parousia, e a segunda etapa é chamada de epifaneia. A primeira etapa, Cristo vem para a igreja. A segunda etapa, Cristo vem com a igreja, ok? Então veja bem, eu não vou falar de epifânia ou epifaneia. Hoje eu vou falar apenas da parousia. Cristo desce, volte no texto. Cristo desce até o nível da atmosfera. Os mortos em Cristo ressuscitam, acho que é no verso 17. Ressuscita primeiro, depois nós os vivos encontraremos com o Senhor nos ares. Esse evento ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio, ok? Daqui a pouco, se o tempo permitir, nós entraremos. Então ele diz, até onde será o encontro? Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Então, nós na visão da cristandade acreditamos em 3 níveis de céus, ok? O atmosférico, as regiões celestiais e Betel, casa de Deus. Jesus desce do terceiro céu para o segundo céu, a igreja sai da terra e se encontra com ele nos ares. Agora, dentro da interpretação escatológica, nós temos as escolas escatológicas, que são pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Talvez você já deve ter lido, ouvido alguém falar a respeito desses assuntos pelas redes sociais. Bom, os 3 têm posicionamento bíblico, têm base bíblica, ok? Tem gente que é pré-tribulacionista. O próprio prefixo indica a posição pré-antes. Então tem um segmento teológico com base bíblica que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Há um outro segmento que acredita que a igreja passará pelos 3 primeiros anos e meio, só é arrebatada no meio. E há um outro ainda, chamado os pós, que acredita que a igreja passará por todo o período da grande tribulação. Pastor, aonde que está a grande tribulação? Põe por favor, está no sermão escatológico, Mateus 24, 21. Olha o que o Senhor diz em Mateus 24, versículo 21. Ele diz assim, no seu sermão escatológico: espera aí que daqui a pouco vai, irmão, é ao vivo aí, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Queridos, o que é grande tribulação? Presta atenção. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Então a grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo: os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Nesse período Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Lembrando que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos, e as 7 taças são piores do que as 7 trombeta. Lembrando que o 7º selo toca a primeira trombeta, e a 7ª trombeta derrama a primeira taça com a ira de Deus. Deu para entender, amém? Então repita a sua vez. Tá, outro dia a gente grava tudo isso. Então vamos lá. Nesse período de grande tribulação, há 3 escolas: os que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes, outros no meio e outros no final. Bom, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja nós somos pré-tribulacionistas por 3 motivos e 5 argumentos. O primeiro motivo que nós somos pré é por causa da harmonia bíblica.
Segundo, porque a igreja está apoiada sobre ombros de gigantes da escatologia. Um dos professores mais relevantes da escatologia mundial fica ali em Dallas, Dr. White Pentecoste. É um pré-tribulacionista. Se caso você depois quiser saber mais a respeito desse assunto e gostaria de se aprofundar, te indico o Manual Escatológico de White Pentecoste. Mas também por causa da nossa declaração de fé, compilada pela nossa fundadora Aimee Semple McPherson. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que acredita que Jesus irá nos arrebatar antes da grande tribulação. Agora, por que nós cremos nisso? Por causa de 5 argumentos. Aqui vai o primeiro. Deus nunca deixaria a sua verdadeira igreja debaixo do domínio do anticristo. Nós sabemos que no período da tribulação, quem vai governar é o anticristo. O prefixo anti significa aquele que opõe, aquele que substitui. O anticristo vai surgir como o anti-messias, o anti-machia, para poder ser contra Cristo e tentar substituir Cristo. Agora nota que quando eu digo a verdadeira, se estabelece a falsa. Mas ninguém que está aqui no nosso meio pode dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reflexão na parábola do joio e do trigo. Quando semeou o trigo, no outro dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós percebemos que o Senhor colocou só trigo, mas lá na plantação tem joio. Jesus diz assim: enquanto vocês dormiam, o inimigo semeou o joio. A gente sabe que Jesus estava se referindo a um sono espiritual. Enquanto dormimos, Satanás semeia joio. Aí os discípulos viraram e falaram assim: então nos permita arrancá-los. Ser de justiça humana. Jesus falou: vocês não podem fazer isso, porque vocês podem confundir, e vocês podem arrancar o trigo achando que é joio. Aí eles falaram: mas como que vai ficar essa história? Jesus falou assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, juntamente com os seus anjos, ele vai pegar todo o joio e vai jogar no lago de fogo e enxofre. Mas quem é trigo será recolhido e colocado no celeiro do meu Pai. Ele sabe quem é de verdade, ele sabe quem é de mentira. Só ele sabe quem verdadeiramente adora em espírito em verdade. Então nós estamos na igreja não é para julgar ninguém. Você não faz parte do ministério legislativo e nem do ministério judiciário do reino. Você só faz parte do ministério executivo. Nós não estamos, pastor Tony, para criar leis e nem para julgar leis. Estamos para fazer a obra de Deus. Lá no final ele separa quem é e quem não é. Pegou? Tá, vamos caminhar, segura aí. Vamos lá. Segundo, vou aprofundando. Tá comigo? Diga amém. Vamos lá, presta atenção. Estou te dando argumento porque que nós somos pré. Primeiro, Deus nunca deixaria a sua verdadeira. E a falsa, só Ele que sabe qual que é. Beleza? Segundo, Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3 cita a igreja na terra 19 vezes. Apocalipse capítulo 4 verso 1, a igreja já não é mais citada na terra. Se a igreja não é citada na terra, logo já podemos concluir que ela não estará aqui. Deu para entender? Quer ver? Apocalipse 4:1 já é uma pré-figura. Olha aí o texto, Apocalipse 4:1. Depois destas coisas. Aí eu tenho que olhar para o texto e perguntar: quais coisas? Vocês têm que interagir com a Bíblia, ok? Eu estou fazendo isso tem 30 anos na minha vida. Depois dessas coisas. Aí eu pergunto: depois de quais coisas? É muito simples. Se eu estou no 4:1, depois do Apocalipse capítulo 1, Jesus de glória. Depois do Apocalipse capítulo 2 e depois do capítulo 3. No capítulo 2 e no capítulo 3, o que é que eu tenho? A era da igreja. No 2 começa em Éfeso e no 3 termina em Laodiceia. Então depois da era da igreja, olha lá, depois dessas coisas, do 1 e do 2 e do 3, olhei,
E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar, dizendo: sobe para aqui. Então João estava literalmente na terra. Aonde que João estava? Ali na Ásia Menor, na Turquia, na ilha de Pátimo, exilado. Aí ele está tendo agora uma visão aberta, uma visão espiritual aberta, ok? E ele está tendo exatamente isso. Há uma voz, há uma imagem e há um convite, e diz: sobe aqui. A voz não ia pedir ele para subir se ele já estivesse em cima. Só faz sentido pedir alguém para subir quem está em. Já é uma pré-figura da igreja saindo da terra e indo para o céu. Pegou aí? Então, preste bem atenção. Por que nós somos pré? Primeiro, porque Jesus não deixaria a sua noiva debaixo do anticristo. Segundo, porque Apocalipse do 1 ao 3 cita a igreja na terra 19 vezes. Do 4 em diante até o 19, a igreja já não é mais citada. Se ela não é mais citada, já podemos concluir que aqui ela não estará. Terceiro, hoje, a igreja, como é que a igreja é chamada hoje? De noiva ou de virgem? Quando você vai fazer um estudo da teologia sistemática, das cartas paulinas, petrinas e joaninas, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, chama a igreja de quê? De noiva, de virgem. Só que quando eu chego em Apocalipse, capítulo 19, a igreja não é mais noiva, a igreja não é mais virgem, a igreja virou a esposa do Cordeiro. Segura, a igreja sobe como noiva, a igreja sobe como virgem, mas ela desce como esposa do Cordeiro. Uau! Maravilhas! Segura que eu só tenho 24 minutos. Segura. Vou aprofundar. Eu estou defendendo o pré-tribulacionismo com 5 argumentos teológicos, ok? Quarto, não vou ficar recapitulando não, porque eu perco tempo só para recapitular. Você vai juntando as ideias na sua cabeça, ou assista o vídeo depois. É por aí. Quarto, Deus não nos destinou para ira. Como que Deus não nos destinou para ira? Assim como Deus salvou Noé do dilúvio, assim como Deus salvou Ló de Sodoma e Gomorra, assim como Deus trasladou Enoque, assim também Ele vai nos livrar da grande tribulação, amém? Está onde na Bíblia? Apocalipse 3:10. Olha o texto. Tem uma partícula nesse texto que só com a leitura meditativa você pode ver, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Que provação é essa? Grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então grande tribulação não é parcial, é total, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aonde que está a partícula que faz a diferença? Está aqui, guardarei da hora. Não diz que vai guardar na hora, vai guardar da hora. Explico. Tem um cara ali dando tiro, dando facada, aí você está passando na livramento. Caso 1, não é o caso do texto. Você está indo naquela direção aonde tem essa pessoa fazendo mal. De vez de você ir para lá, Jesus te direciona para cá. Então Ele não vai te livrar na hora, Ele vai te livrar da hora. Por isso que nós cremos que a igreja será arrebatada antes. Pegou? Vão melhorar agora? Quinto, somos pré-tribulacionistas por causa de João 14. Hoje de manhã eu investi um bom tempo conversando com os irmãos que aqui estavam sobre João 14. Então preste bem atenção, porque eu vou falar algumas coisas que talvez agora você não vai concordar,
Mas isso é maravilhoso, porque isso pode te instigar a pesquisar e a estudar um pouco mais, ok? Ele diz: não se turbe o vosso coração. Então quem estava falando? Jesus. Para quem que ele estava falando? Para os discípulos. Por que ele estava falando? Porque antes de João 14 aconteceu 7 fatos que perturbou o coração dos discípulos. Eles estavam desacreditados e desanimados. Jesus reúne para eles e vai dar essa palavra. Pastor, o que aconteceu para eles chegarem a esse ponto? É conversa para uma outra pregação. Não se turbe o vosso coração. Me ajuda a pregar, São Joaquim. Diga assim: credes em Deus, credes também em mim. Bom, então quem estava falando era Jesus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? Então por que tinha que crer nele e em Deus também, se os dois eram só? Se Jesus é Deus e se Deus é Jesus, por que o próprio Jesus disse: credes em Deus e creia também em mim? Sabe, queridos, a gente tem que olhar para a Bíblia e tirar um pouco esse óculos romântico de alecrim dourado que colocaram em você. É ok? Quando Jesus diz assim: olha, credes em Deus, ele podia ter colocado um ponto final, porque ele também era Deus. Mas não há ponto final, há uma vírgula. Ele continua: crê em mim também. Não era suficiente apenas crer em Deus. É muito simples. Eu vou fazer uma pergunta retórica, já sabendo a resposta. Quem crê em Jesus, diga amém. Claro, hoje é fácil crer em Jesus. Por que hoje é fácil crer em Jesus? Porque ele já nasceu, ele já viveu, ele já abriu os olhos do cego, ele já andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele expulsou demônio, ele limpou leprosos, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e agora já está sentado à direita de Deus do Pai. Quem crê, diga amém. Eu queria ver se você tivesse naquele dia, se você ia crer. Você acreditaria numa pessoa que você nunca viu e olhasse para ti e falasse assim: come da minha carne e beba do meu sangue? Tu ia falar: é louco. Tem uns irmãos que lê a Bíblia e dizem assim: queria estar aqui nesse tempo. Queria nada, não sabe nem o que está falando. Sabe por quê? Porque você sabe o que Flávio Joséfo diz no livro História dos Hebreus? Que só nessa época havia mais de outros 2.000 Jesus. Como saber se aquele que estava ali era o verdadeiro? A maioria de nós tínhamos perdido a salvação se tivéssemos nascido naquela época, porque hoje todo mundo crê em Jesus porque está escrito tudo que ele fez, mas naquela época não tinha nada escrito, era só mais um. Por isso que ele diz: credes em Deus e credes também em mim. Deu para pegar? Então vamos aprofundar, que o melhor está vindo agora. Vamos lá. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. Passe, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis para onde eu vou. Volta no verso 2. Eu estou te ensinando porque somos pré. Qual que é a ideia desse texto? Olha para frente que eu vou ilustrar. Jesus está com seus discípulos, dizendo assim: pessoal, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar para vocês. Aí qual que é a interpretação mais comum que nós temos desse texto? Que Jesus está na terra conversando com os discípulos, e ele falou com os discípulos assim: fiquem aqui na terra, que eu vou para o céu. Lá no céu eu vou preparar um lugar para vocês. Quando o lugar lá no céu estiver preparado, eu volto
para buscá-los. Bom, eu também pensei isso a vida inteira, porque o texto nos induz a esse tipo de interpretação, mas não é isso que ele está falando. Hoje de manhã eu estava falando aqui que tem irmão na igreja que acha que Jesus, ele é o pedreiro da Trindade, que Jesus está lá no céu trabalhando para construir uma casa para você. Eu estou aqui construindo uma casa para o pastor Júnior. Olha, eu estou aqui construindo um castelo para o Castelo Branco. Eu estou aqui construindo uma casa para o pastor Toninho. Não, irmão, não é isso que o escritor de Hebreus diz. O escritor de Hebreus diz o contrário. Ele diz que Jesus Cristo, ele está assentado à direita de Deus o Pai. Passe, verso 3. Como que o escritor de Hebreus diz que Jesus está assentado, se aqui diz que ele foi preparar lugar? No TikTok não tem essa resposta, né? Então vamos lá, vai falar, presta atenção, vem comigo. Ninguém precisa ser especialista no tabernáculo, mas todo mundo tem uma ideia panorâmica. Eu pergunto e você responde. Lá no tabernáculo da antiga aliança, lá atrás, no tabernáculo tinha uma mesa, sim ou não? Em cima da mesa tinha pães, sim ou não? No tabernáculo tinha uma bacia para lavar as mãos. No tabernáculo tinha um incensário. Tanto que Jesus, quando disse eu sou a luz do mundo, provavelmente estava olhando para um. No tabernáculo tinha um véu, sim ou não? Mas não havia algo no tabernáculo que existe hoje. Prega comigo bem forte, diga assim: cadeira. Calma. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oficializava de pé, porque na antiga aliança a salvação estava incompleta, era imperfeita, o sacrifício perfeito ainda não tinha se manifestado. Havia sangue, havia sacrifício, mas ele tinha que ficar de pé. Agora, quando a gente chega na carta aos Hebreus, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote não está mais de pé, ele agora é visto assentado. Sabe por quê? O sacrifício foi aceito, a morte ele venceu, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, e ele está assentado à direita de Deus o Pai. A salvação foi concluída. Pegou aí? Então esse negócio que Jesus está no céu preparando o lugar é interpretação de leigo. Pastor, então explica. Claro que explico, até mesmo que eu tenho 13 minutos só. Vamos lá, presta bem atenção. Quando Jesus disse, volte verso 2, à medida que eu for lendo vai passando. Na casa de papai há muitos oíconos, se assim não fora, eu não vos teria dito, eu vou vos preparar a senha. Volta. No original a palavra não é lugar, no original a palavra é acesso. Essa é a questão. Passe, eu vou preparar acesso, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Verso 4, e vocês sabem para onde eu estou indo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos para o céu porque Jesus foi para o céu, nós vamos para o céu porque primeiro Jesus foi para a cruz. Nós vamos para o céu porque a cruz é o acesso, a cruz é o lugar. Nós somos salvos na cruz de Cristo. Ele foi preparar lugar. Segura aí. O acesso
é a cruz. Ninguém vai para o céu porque Jesus foi para o céu. Vamos para o céu porque primeiro Ele foi para a cruz. Quando você, antes de aceitar o céu, primeiro você aceita a cruz. Começa a entender como que a hermenêutica gera uma exegese íntegra do texto. Tanto que ele diz, ó, vocês sabem para onde eu estou indo. Irmãos, a Bíblia profetizou que ele nasceria, e ele nasceu. A Bíblia profetiza que ele morreria, morreu. Essa mesma Bíblia que profetiza nascimento e morte, profetiza que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Naquele dia Maria estava na porta do túmulo, e o anjo disse: porque busca entre os mortos aquele a quem Deus ressuscitou. Ele nasceu, ele viveu, mas ele está vivo. Vamos ver um versículo aqui. Põe de 1 Tessalonicenses 1:10. Eu acho que vai entrar em concordância com o argumento aqui desenvolvido. Põe de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, por favor. Deixa eu ver se é esse verso que eu quero trabalhar com vocês aqui agora. Então, presta bem atenção, esse é o verso. Diz assim: para aguardastes do céu o seu filho, a quem ressuscitou de dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então vamos lá, eu trabalho 1 minuto esse versículo, a gente avança. A Bíblia profetizou que ele nasceria, nasceu. A Bíblia profetiza que o nascido viveria e morreria. No Gólgota morreu. A Bíblia diz que aquele que nasceu, viveu e morreu, ao terceiro dia ressuscitaria. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: para aguardastes do céu o seu filho. A igreja está com os pés na terra, mas os olhos e o coração tem que estar no céu. Pastor, desde quando eu sou pequeno, eu ouço falar que Jesus vai voltar, e Ele não volta nunca. Tem pastor que não prega, nem acredita mais na volta de Jesus. Ele prega que Jesus salva, batiza, cura, salva, batiza, cura. Ele não prega o Jesus voltará. Mas eu quero te dizer que o Jesus voltará está de pé de igualdade com o que salva, com o que cura e com o que batiza. Segura aí aqui, São Joaquim. Por que Jesus voltará? Porque está em pé de igualdade. Jesus salva para levar para o céu, Jesus batiza para levar para o céu, Jesus cura para levar para o céu. Aquele que foi, vai voltar. Segura. Segura um pouquinho. Tem 8 minutos. Senão a gente só grita. Segura. Vou melhorar agora a interpretação. Ainda está fraco. Para aguardastes do céu seu filho. Ah, não. Para que esperar Jesus? Aí Paulo põe uma vírgula. Me ajuda a pregar aí aqui, São Joaquim. Diga: a quem ele ressuscitou de dentre os mortos. Por que que a igreja pode aguardar Jesus vindo do céu? Porque ele nasceu, porque ele morreu, mas porque ele também ressuscitou. Morto não falta, mas Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Se ele foi, ele vai voltar. Segura um pouquinho. Luz na frente. Ele passa pela crucificação, segundo, ressurreição, e agora ele passa pelo terceiro fenômeno, ascensão.
Eu fosse o senhor, eu li um livro, do túmulo ao trono, o maior mistério do Evangelho. Quase ninguém consegue entender de fato o que rolou entre o túmulo e o trono. Ok? Crucificação, ressurreição e ascensão. Vamos lá que eu tenho 6 minutos. Ele está no pé do Monte das Oliveiras. Tem uma multidão diante dele. Estão igual vocês, olhando para Jesus. Aqui está o colégio apostólico. Acontece um fenômeno. O corpo de Jesus começa a ficar translúcido. E ele começa a inferir na lei da física um evento fenomenológico. Ele começa a levitar. Ele começa a subir. Não é em secreto, não, é público. No pé do Monte das Oliveiras. Hoje de manhã eu brinquei sobre os argumentos dos discípulos. Eu fico imaginando Pedro dizendo: eu já andei com Jesus sobre as águas, mas é a primeira vez que eu vejo ele voar. Eu imagino Tomé dizendo assim: eu só estou acreditando porque eu estou vendo, porque se me contasse eu não acreditaria. Olha para frente, Jesus está subindo, assunto ao céu, e tem 2 anjos do lado de Jesus. Quando Jesus vai entrar nas nuvens, os anjos olham para baixo e dizem assim: varões galileus, por que olhais para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que daqui a pouco vocês vão ver ele descer. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem. Segura aí aqui, São Joaquim. Volta no fly. Onde que nós estamos no fly? Que eu vou pular. Quando? Vou pular. Aí eu tinha que fazer um Cronos versus Kairos. Não dá. Como será? Vou pular também. Vai, tem que pular. Vai. Último. Onde será? Também vou pular. Vou para o último. Quem participará? Vou parar aqui, tem 4 minutos. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz que nós, ele usa o pronome de tratamento nós. Nós quem? O mundo inteiro? Não. Todas as pessoas? Não. Esse nós é a igreja. Ele estava escrevendo apenas para a igreja. Agora eu queria uma reflexão. Olhe para frente. Imagine que a minha Bíblia é uma lata de goiabada. As luzes estão apagadas na sua cozinha. A lata de goiabada está aberta na sua pia. A barata entra dentro da lata de goiabada. Você come a goiabada? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Tem que acabar, vamos lá. A barata entra dentro da lata de goiabada. Eu te pergunto: a barata virou goiaba porque entrou dentro da lata de goiabada, sim ou não? Não. Quem é que veio de carro no culto agora? Alguém veio? Veio, irmã. A senhora virou carro quando entrou dentro do carro? Não. Amanhã cedo alguém vai trabalhar de ônibus? Levanta a mão. Alguém vai pegar ônibus amanhã? Vai alguém? Você vai, irmã? A senhora vira ônibus quando entra dentro do ônibus? Não? Então peraí. A barata não vira barata porque entrou dentro da lata de goiabada. A irmã não virou carro porque entrou dentro do carro. A irmã não vai virar ônibus porque entrou dentro do ônibus. E por que a gente acha que vai para o céu só porque está dentro da igreja? Vou encerrar esse assunto. Não, vou encerrar, vamos ficar a noite toda. Peraí, vou terminar aqui agora. Aí, a igreja é arrebatada. A igreja vai para o primeiro evento no céu.
Bema, tribunal de Cristo, ok? Ali não será julgado o obreiro, será julgado as obras do obreiro. Ali vai ser julgado 6 obras. Quais obras serão julgadas? Ouro, prata, pedra preciosa, essa o fogo não queima. Madeira, palha e feno, essa o fogo queima. A obra de quem o fogo não queimar, recebe galardão, recompensa, coroa. A obra do que queimar, será salvo como salvo pelo fogo, ok? Quem tem obras, entra no reino como vencedor. Quem não tem obras, entra como salvo. O que define um salvo e o que define um vencedor? Para ser salvo, é só aceitar Jesus sem obras, porque ninguém é salvo pelas obras, mas mediante a graça e a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, para ser um vencedor, tem que ter as obras. Por isso que lá na cruz, o ladrão falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu o quê? Lembra-te de mim quando entrares aonde? Jesus falou: não, hoje mesmo estarás comigo no... Nota que ele queria ir para um lugar e Jesus levou para o outro. Ué, ele falou: eu quero o reino. Jesus falou: o reino você não pode, porque o reino é para vencedor. Hoje mesmo estarás comigo no lugar do salvo. É outra conversa, não tem jeito, tá bom? Beleza. Passou do tribunal de Cristo. Para onde que a igreja vai? Aí ela vai para as bodas. Apocalipse 19, verso 7. É o último versículo para a gente voltar à palavra. Apocalipse 19, verso 7. Então João descreve: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória. Por que nós devemos exaltar e dar a Ele a glória? Ele responde: porque são chegadas as bodas. A palavra bodas é casamento. As bodas do Cordeiro, cuja esposa, está vendo? Já não é mais virgem, não é mais noiva, é esposa. Assim mesmo já se ataviou. Passe, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente puro. Alguém pergunta assim: que roupa é essa? Calma, continua lendo o texto aí. Porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então a roupa branca que ela vestiu de linho finíssimo é símbolo de atos de justiça. Passe. Então me falou o anjo: escreve, feliz e bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Assim então a igreja é arrebatada, passa pelo bema, do bema ela vai para as bodas. Como que funciona as bodas do Cordeiro? Será muito maior do que eu posso decifrar. Eu vou usar apenas palavras humanas, mas ainda assim elas serão ineficazes. Será muito maior, será muito mais superlativo. Será assim: a igreja vestida de linho branquíssimo, ataviada, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. O salão celestial estará todo preparado. Será o grande dia, será o dia do casamento de Yeshua HaMashiach. No pé do altar vai estar a igreja verdadeira. Eu estarei lá, você estará lá. Segura, deixa eu explicar. Cada um de nós estaremos lá, e é nesse exato momento que lá nós estivermos, atrás vai estar o trono inacessível. Nele vai estar o onipotente, o
onisciente, o onipresente, o onipotente, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que pega as águas do oceano como uma gota na palma da sua mão, aquele que chama as estrelas pelo nome. Ele vai dar a palavra de ordem, os portões celestiais lá no céu vai se abrir e Jesus vai começar a entrar. E como Jesus vai estar, o rosto de Jesus vai brilhar como o sol, na cabeça de Jesus vai ter uma coroa, nos olhos de Jesus vai sair fogo, ele vai estar vestido de branco, salpicado de sangue, os pés como latão reluzente, e na coxa direita vai estar escrito: eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos lá, vai de pé, vai aqui a São Joaquim. Aleluia! Uau! Beijo, tchau! Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.